Nosso Deus, nós acabamos de declarar a nossa fé, a fé que temos um Salvador, a fé que temos um Redentor. E nós temos um Salvador porque Tu deste o Teu Filho Jesus para o ser. Nós louvamos-Te e engrandecemos o Teu nome, queremos exaltar-Te porque Tu nos deste Jesus, nos deste o conhecimento de quem é Jesus e é à volta desse precioso nome que nós louvamos e exaltamos, que estamos reunidos também aqui. Queremos pensar em Jesus, queremos dedicar a nossa atenção a Jesus, que é o mesmo que dizer que Te queremos prestar atenção, queremos nos concentrar em Ti, queremos Te elogiar, queremos Te louvar, queremos Te adorar. A Ti, nosso Deus Criador e nosso Deus Salvador. Obrigado, Pai, por este lugar, por este espaço. Obrigado pelos recursos que nós temos, por esta sala que está preparada para servir de instrumento que facilita a nossa adoração. E nós pedimos, ó Deus, que Tu nos ajudes a acalmar o nosso ser, a acalmar a agitação tantas vezes interior que nós trazemos para momentos como este. Que seja um bom treino para o resto da semana, para os momentos em que nós podemos e pretendemos e precisamos parar para pensar em Ti. Porque não é só ao domingo que nós precisamos de momentos como este, mas este é um momento em que nos ajuda a preparar o restante da semana. Ao ler a Tua Palavra e ao meditar nela com tempo separado e dedicado, nós contamos, Senhor, com a ação do Teu Espírito em nós, a nos dar essa aplicação e essa interpretação que nós precisamos para conhecer a verdade acerca de quem Tu és. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos a Tua ajuda. Amém. Amém. Os irmãos podem abrir as vossas Bíblias em Colossenses. Por favor, acompanhar então a leitura da Palavra de Deus no capítulo 3. Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 16. Esta carta, e este aqui sendo o coração da carta, sendo o centro desta epístola, um texto que temos citado tantas vezes nas nossas reuniões, temos falado tantas vezes sobre este versículo. Nós vamos começar a leitura por ele, Colossenses capítulo 3, versículo 16, vamos ler até ao capítulo 4, versículo 1. Mas lembrar que esta carta foi escrita com um propósito de promover uma dedicação exclusiva a Jesus Cristo. Que as pessoas que leem esta carta percebam que há um propósito do Espírito Santo a usar Paulo para escrever esta carta aos irmãos, que a dedicação, a prioridade do crente, daquele que foi salvo, que seja Jesus Cristo. Ele que é apresentado nesta carta como o cabeça todo o suficiente da igreja, daqueles que se reúnem à volta dele. Ele é o cabeça, ele é o Senhor. E que ao ler sobre Jesus e a revelação acerca de Jesus, a igreja possa confrontar as suas perfeições, as perfeições de Jesus, com o falso sistema religioso que era ensinado naquela cidade. Ao pensar em Cristo, na verdade que há em Cristo, na perfeição de Cristo, poder comparar com a mentira e com a falsidade que estava a ser pregada em Colossos. E a semana passada, no domingo passado, à tarde, alguns irmãos puderam acompanhar aquele documentário que nos foi apresentado pela irmã Bruna, ela que ouviu falar pela primeira vez desse documentário, sugeriu-nos e nós vimos, alguns de nós pudemos ver no domingo passado e é muito interessante realmente esse documentário, mas eu destaquei algumas frases que para mim foram as mais interessantes. Provocou uma reflexão também relevante para quem tem filhos, jovens e quem lida com tecnologia. Mas há duas frases que foram ditas durante o documentário que estão relacionadas com esta mensagem do Colossenses que eu queria
citar. Uma delas foi por Sandy Paraquilas, ele que foi um administrador do Facebook e também da Uber, dessa plataforma Uber. Ele diz assim a certa altura no documentário: nós criamos um sistema que se inclina para informações falsas. Não porque queremos, mas porque a informação falsa faz com que as empresas ganhem mais dinheiro do que com a verdade. A verdade é chata. A verdade é aborrecida, disse ele. Então a mentira dá mais dinheiro do que a verdade. E por isso é que há tantas mentiras. Uma outra pessoa que foi entrevistada e que apareceu várias vezes durante o documentário, Tristan Harris, ele que foi responsável pela parte de ética na Google, na gigante empresa Google. Ele trabalhava com essa área da ética e que ajudou a fundar um centro para a tecnologia humana. Ele diz assim a certa altura: o Facebook tem trilhões de notícias falsas. Eles, os funcionários do Facebook, não podem saber o que é real ou o que é verdade. E é por isso que esta conversa é tão crítica neste momento, dizendo eles que estão a dizer a verdade acerca da intenção que está por detrás da criação das redes sociais. Eles que estão a tentar denunciar a falsidade e esses esquemas, eles que estão a dizer a verdade. Esta questão é crucial, porque há muitas notícias falsas por aí. O que acontecia em Colossos não é diferente do que acontece hoje. Há muitas notícias falsas acerca de Deus, acerca da Bíblia, que estão a circular pelas igrejas, pelas famílias, pela sociedade. Há muito erro, há muita mentira que está a ser espalhada por gente muito inteligente, muito capaz, gente brilhante, mas que usa esse brilhantismo e esse talento para espalhar mentiras. É por isso que esta carta nos foi dada, para exaltar Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, aquele que diz a verdade. Então esta carta, ela conta-nos acerca da superioridade e da suficiência da pessoa de Jesus Cristo, da sua obra como cabeça da igreja, e que essa mensagem de Cristo e da sua suficiência exigem dedicação exclusiva em atitude e ação. Foi assim que o irmão Carlos Osvaldo resumiu a mensagem de Colossenses. Quem Jesus Cristo é, a verdade que Ele representa, que Ele pregou e que Ele continua a anunciar porque Ele está vivo. Essa verdade, essa pessoa requerem, exigem dedicação exclusiva em atitude e ação. Nós devemos fazer tudo por causa de Jesus, tudo para Jesus. É isso que Ele espera e é isso que esta carta nos vem incentivar a fazer. É uma carta, então, que exalta Cristo. É uma carta com a qual Paulo combate heresias, ideias falsas acerca da verdade de Cristo. Então ele apresenta uma cristologia bem forte, um estudo acerca da pessoa de Cristo muito forte. É uma carta talvez a mais cristológica no Novo Testamento. Dizer então que Cristo é tudo na vida cristã. Se somos cristãos, nós olhamos para Cristo e devemos defender Cristo e falar de Cristo. E é em Cristo que o cristão tem tudo o que necessita. E se Cristo é tudo para o cristão, por que tentar viver sem Ele, sem pensar nele, sem o ouvir todos os dias, sem cantar hinos a Ele, sem falar com Ele sempre? Como o cristão pode viver sem pensar em Cristo? É por isso que começamos a leitura no versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, que habite abundantemente, que haja muita palavra de Cristo em vós. É assim que Paulo diz neste versículo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor.
Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acessão de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós acabamos de ler a Tua Palavra e nós sabemos que de nada valerão os nossos esforços, de nada valerá a nossa atenção se o Teu Espírito não nos vier persuadir e convencer da verdade. Nesta hora, Senhor, eu quero interceder por aqueles que têm acreditado em mentiras, que estão a ser influenciados por pessoas inteligentes, pessoas capazes, talentosas, pessoas influentes. Eu sei, Senhor, e tenho acompanhado especialmente esta semana como falsos mestres, como falsas doutrinas se têm espalhado, ataques à Tua Palavra têm sido feitos, e pessoas que são queridas para nós, são pessoas importantes para nós, que têm sido alvo desses ataques, mas acima de tudo, a Tua Palavra tem sido atacada. O Senhor Jesus Cristo tem sido atacado. Um outro Cristo tem sido apresentado. Não o Cristo da Bíblia, mas é um Cristo da filosofia, do humanismo, do socialismo. E nós queremos conhecer Cristo, o verdadeiro Cristo, o Cristo da Bíblia, o Cristo da revelação pura e perfeita. Então nós pedimos, Senhor, que Tu nos venhas ensinar, convencer, e também aos nossos queridos que nós amamos, familiares, vizinhos, pessoas que estão próximas com quem nós nos relacionamos. Convence-os, Senhor, da importância de quem é Jesus Cristo. E pedimos que uses este momento para nos convencer a nós e nos persuadir a nós e nos aproximar a nós de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Com este texto, a intenção é falarmos de novo sobre um assunto que nós já falamos no passado, mas que precisa ser relembrado. É que nós temos vários relacionamentos com várias pessoas, mas a Bíblia apresenta uma ordem para as prioridades nos nossos relacionamentos. Então, a partir deste texto, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 16, nós vamos ver essa lógica e essa sequência, como é que Deus é apresentado em primeiro lugar. Logo a seguir a Deus na nossa vida, se somos casados, é o cônjuge que deve aparecer logo a seguir, na ordem de prioridades e de importância na nossa vida. Depois do cônjuge, se temos filhos, vem então o cuidado com os filhos, a educação dos filhos, a disciplina e a demonstração no Senhor dos filhos. Depois o texto apresenta o relacionamento com líderes ou com subordinados, seja na igreja, com os pastores, seja numa empresa, com os chefes, os patrões, seja o relacionamento com os irmãos, as ovelhas de Jesus que estão debaixo dos nossos cuidados, ou de empregados, de associados, de cooperadores numa empresa, numa associação. É esse tipo de relacionamento que vem a seguir. Então, nós vamos começar por olhar para a primeira prioridade. A prioridade é Deus. Prioridade na vida do cristão é pensar em Deus, é louvar a Deus, como nós lemos no versículo 16 de Colossenses 3. O primeiro pensamento é para Deus, é voltado para elogiar, para engrandecer o Senhor Deus. E há um texto paralelo a este, que é em Efésios capítulo 5, que fala de encher-se do Espírito, o Espírito de Deus, é estar cheio de Deus, louvando de coração ao Senhor.
É isso que nós lemos nas palavras de Jesus, quando Ele fala sobre a vida e sobre as coisas da vida, a experiência terrena. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas, mas em primeiro lugar vem o Senhor Deus. É isso que nós devemos, então, como cristãos, viver. Devemos dar aos nossos filhos a impressão de que a melhor coisa no mundo é o cristianismo. Não há nada na vida comparável a ser cristão. É a melhor coisa que nós temos. É Jesus Cristo, é segui-lo. Não há nada que seja comparável a ir à igreja para ouvir a palavra, a abrir a Bíblia em casa e ouvir o Senhor falar. É falar com Ele, é cantar hinos para Ele. Isso deve ser aquilo que mais nos anima. Temos que ensinar a nossa alma, o nosso corpo a se regozijar em momentos como o de ontem, a ouvir os irmãos da ABCB ensinar. Que delícia ouvir a palavra do Senhor a ser explicada com tanta clareza como o pastor Paulo Tavares fez. Não foi uma pregação expositiva, foi uma palestra, mas baseada na palavra de Deus. Sim, ele usou muitas ilustrações do mundo para mostrar como o próprio mundo percebe a revelação de Deus, embora tantas vezes a tente negar, mas é ter prazer em gastar momentos assim diante da palavra do Senhor, para que ela habite ricamente em nós. Nós devemos dar essa impressão aos nossos filhos, que é melhor ver uma palestra da ABCB do que ver um filme da Netflix, ou uma série da Netflix, ou de Hollywood. Foi isso que o Senhor Jesus disse quando lhe perguntaram qual é o primeiro e grande mandamento. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então Deus deve ocupar o teu coração, tu deves estar cheio do Espírito, tu deves estar cheio de Jesus, a palavra dele deve habitar ricamente em ti. Tu deves dedicar a tua alma, o teu entendimento a pensar em Jesus, a te concentrar em Jesus. Porque o que Deus diz é que Ele é o Senhor. Em Isaías 42, Ele diz: este é o meu nome, eu sou o Senhor, e a minha glória eu não a darei a outrem. Ele quer ser glorificado, Ele quer ser honrado, Ele quer ser louvado e exaltado. É o próprio Deus a dizer que Ele é digno desse amor e dessa atenção. Ele quer essa glória e Ele pune aqueles que não lhe dão glória, aqueles que não lhe dão graças. Ele entrega para a destruição aqueles que não o reconhecem. Ele tem sido misericordioso, Ele tem sido paciente, Ele tem sido compassivo. Mas essa medida de misericórdia e de compaixão, essa medida de paciência, ela atinge um limite. Então a glória da primazia, estar em primeiro lugar, deve ser dada a Deus. Ele deve estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Houve um homem, e é contada a história desse homem em Atos capítulo 12, um rei, considerado rei, Herodes. Atos 12, a partir do versículo 21, diz que ele estava sentado no seu trono e falou ao povo, e o povo disse: é voz de um Deus e não de homem. E ele aceitou esse elogio. E diz que no mesmo instante, um anjo do Senhor de Isaías, o Deus de Isaías 42, como nós lemos, no mesmo instante, um anjo enviado pelo Senhor o feriu por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Porque tendo conhecimento de Deus, nós devemos glorificar como Deus. Devemos dar graças a Deus por existirmos, por estarmos vivos. Nós devemos cultuar a Deus. Ele deve estar em primeiro lugar na nossa vida. É isso que nós lemos então em Romanos capítulo 1, versículo 21. Aquilo que Deus espera de nós. Paulo diz, numa carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 7, aquilo que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, eu deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo,
A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Cristo é importante. Cristo é uma prioridade. Eu quero conhecê-lo, eu quero viver por causa dele, para o conhecer, saber quem ele é. Eu quero ganhá-lo, eu quero estar com ele. Ele é a minha herança. Ele é a porção da minha herança. Ele é o arrimo da minha sorte. Ele é o Senhor. Outro texto importante sobre este assunto da prioridade de Deus é Mateus 10, 37, quando o próprio Senhor Jesus também ensina o caminho do Evangelho, o caminho da cruz. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Então o cristianismo é considerar Jesus, é amá-lo mais do que amamos outras pessoas. Cristianismo é seguir após Jesus Cristo, é imitá-lo. Está disposto a se sacrificar, a perder algum tipo de prazer, algum tipo de direito e rendê-lo por causa de Jesus, por causa da vontade dele. É aquilo que Jesus diz quando Maria se quedava aos seus pés a ouvi-lo ensinar. Ela escolheu a boa parte. Essa é a boa parte da vida. Essa é a boa parte, é ouvir Jesus. É isso que nós devemos escolher também. Colocar Deus em primeiro lugar. Depois, na vida do cristão, vem o cônjuge, o marido ou a esposa. Depois de Deus, depois de Cristo, depois dessa comunhão de estar cheio do Espírito, nós devemos pensar nos nossos cônjuges. Eu devo pensar na minha esposa. A esposa deve pensar no marido. É isso que está no versículo 18 do texto que nós estamos a ler. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, e maridos, amai a vossa esposa, e não a trateis com amargura. O texto paralelo é Efésios 5, onde nós lemos as mesmas palavras, mas um pouco mais expandidas, quando o Senhor, por meio de Paulo, diz aos maridos para amarem a mulher como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E essa é a relação do marido com a esposa, é a relação que representa o amor de Cristo pela igreja e a submissão da igreja a Cristo, que é o cabeça. É uma figura muito linda. Então, outro texto importante sobre o relacionamento na família, 1 Timóteo 5,8, do cônjuge, é cuidar da esposa, porque é sua, é carne da sua carne, osso dos seus ossos. O marido é assim que deve olhar para a esposa, a própria casa. E é isso que mostra que ele tem fé, uma fé genuína, uma fé autêntica, uma fé verdadeira. Outro texto importante sobre o relacionamento do marido com a esposa é 1 Coríntios capítulo 7. No versículo 33 diz que o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. É isso que então se espera de um marido crente, que ele pense na esposa, em como agradar à esposa, como servir bem a sua esposa. Ela tem que se sentir realmente amada, cuidada, protegida pelo marido que é crente. É isso que a Bíblia ensina aos homens que creem em Jesus. E é isso que se espera então, que eles ensinem as mulheres a cuidarem até bem deles, porque ao cuidarem bem deles, elas estão a honrar a Cristo. Interessante aquilo que Paulo ensina Tito a ensinar às mulheres. É isso que o pastor Tito deve pregar na sua igreja, que as esposas devem amar o marido, devem amar os filhos, elas devem ser sujeitas ao marido para que a palavra do Senhor não seja difamada. Então, se as nossas esposas não estiverem submissas a uma igreja, a um pastor, o próprio marido crente deve ensinar a mulher a amar o marido, a ser sujeita.
É assim que a palavra do Senhor vai ser honrada. É quando há pastores, quando há homens que pregam a palavra do Senhor e que ensinam as mulheres a serem boas mães, boas esposas, principalmente. O foco aqui é precisamente o relacionamento conjugal. É isso que a Bíblia diz, voltando a 1 Coríntios 7, também para as mulheres. Aquela que se casou preocupa-se com as coisas do mundo, como agradar ao marido. O marido agrada à esposa, a esposa agrada ao marido. A palavra de Deus é honrada quando isso acontece. A palavra de Deus é valorizada, ela é como que adornada, enfeitada, porque há essa harmonia, há essa beleza no casamento. Quando Jesus é seguido verdadeiramente. Quando ele é amado, quando ele é honrado, exaltado, é isso que acontece. Depois vêm os filhos. Só depois, não antes. Os filhos não vêm antes do marido. As filhas não vêm antes da esposa. Então, se há necessidade de dar atenção, se há necessidade de agradar alguém, em primeiro lugar, é ao cônjuge, não aos filhos. É isso que está, então, no texto de Colossenses, capítulo 3. É Deus, louvar a Deus. É o relacionamento com a esposa, é o relacionamento com o marido, então depois vem o relacionamento com os filhos. E para os filhos, o que é ensinado é que eles devem em tudo obedecer aos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. E o texto em Efésios 6, que é paralelo a este, então expande essa ideia. Como é que se anima os filhos? Como é que se cuida dos filhos? Diz então Paulo no capítulo 6 de Efésios que é criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. À medida que eu vou conhecendo histórias de vida, a minha própria história, à medida que eu vou ouvindo testemunhos de pessoas que vão contando a sua história, à medida que eu vou conhecendo famílias e nestes novos formatos de família, aqueles filhos mais animados, aqueles que têm mais vida, os que têm mais amor pelos pais e amor pela vida e que são mais úteis na vida, isso eu vou aprendendo também pela observação e desafio-vos, encorajo-vos a prestarem atenção às histórias de vida à nossa volta, à vossa volta. Mas são aqueles que tiveram pais firmes. Pais até podem ter cometido algum exagero na disciplina física, mas ainda assim, são esses filhos que estão mais gratos pelos seus pais. São aqueles que tiveram pais que lhes ensinaram a importância do trabalho, às vezes da pior maneira, mas ensinaram a trabalhar, ensinaram a ser responsáveis, foram firmes, foram disciplinadores, foram admoestadores. Foram pessoas que corrigiram, foram pessoas que disseram, isso aí está errado, não podes continuar a fazer e vais ter um castigo. Alguns eram espancados, era assim que os pais sabiam, mas espancar até às vezes fazer sangue. Não é isso que a Bíblia ensina, não é espancar de qualquer maneira, não é usar violência extrema, mas é a disciplinar, é a corrigir, é a instruir, é a treinar e os filhos ficam animados. Quando têm pais que os criam na disciplina, quando os criam na admoestação do Senhor. É uma bênção ter pais que são firmes e coerentes na disciplina. Agora, aqueles que são amigos dos filhos, supostos amigos, que são colegas dos filhos, que não disciplinam, não usam vara, não dizem que está errado. O que eu tenho observado é que esses filhos crescem sem respeito algum pelos pais. Não têm respeito. E acabam por desprezá-los e abandonar os pais. Não ensinaram. O que é que eu devo ao meu pai, à minha mãe? Não me ensinou nada sobre a importância da vida. Estou perdido, não tenho valores. Para que é que eu quero o meu pai? Para que é que eu quero a minha mãe? Que morra. E entregam-nos à morte. Abandonados por aí, hospitais, quartos, casas, apartamentos. Mas são amigos dos filhos, dizem eles. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Se ama, então repreende, corrige,
disciplina da forma certa. E nós temos sido também apresentados à forma certa de disciplinar. É em oração, não é com gritaria. É com força controlada. É com uma disciplina comedida. É num ambiente de piedade, de oração, de devoção, de expressão de amor, de cuidado pelos filhos. É chamar o filho ao quarto, a um lugar reservado, é falar com ele, explicar o que ele fez de errado, como pecou, o que é pecado, aplicar a disciplina, de maneira que a criança sinta a dor da vara, do açoite, como ensina Provérbios. E uma vez sentindo a dor do pecado, receber o amor do Pai, receber a palavra de misericórdia, de compaixão. Foi por causa disso que Jesus morreu. Para nos libertar desse pecado. Porque a dor dele foi muito maior. E a dor de ficar longe de Deus para toda a eternidade é incomparavelmente maior. O tormento que será. Então a criança vai aprendendo acerca do preço que foi pago por Jesus na cruz. À medida que ela vai sentindo, experimentando a dor do seu próprio pecado. De forma ilustrativa. É só uma ilustração, mas que tem um grande valor e que tem um grande resultado na vida das famílias que praticam de uma forma amorosa e bíblica a disciplina. 1 Timóteo 5,14, portanto, quero que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Então, criar filhos, a mulher que está em casa, ela mais uma vez, ela embeleza a doutrina cristã ao cumprir bem o seu papel como esposa e como mãe, sendo fiel, ao ser fiel ao Senhor da Igreja, ao cabeça da Igreja. Depois vêm outros relacionamentos, relacionamento com os pais, com avós, que está dentro deste espectro de uma família próxima, como nós lemos em 1 Timóteo 5,14. São os progenitores, são aqueles que estão mais próximos de nós e que é algo que Deus requer, que Ele espera, que Ele exige até, é aceitável diante de Deus, que quem tem pais vivos, quem tem avós vivos, que exerce essa piedade, esse amor a Deus, cuidando bem dos seus pais, cuidando bem dos seus avós ou bisavós, se os tiver. Então, existe esse relacionamento de proximidade então, com os filhos. Uma outra versão com os avós e com os netos, os pais. Existe uma outra versão, a nova versão transformadora, que diz: se as viúvas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles, dos filhos e dos netos, é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isto é algo que agrada a Deus. É algo aceitável, é algo agradável diante de Deus. Portanto, voltando a essa ideia de que o casamento e a relação familiar, ela acontece por causa do Senhor. Voltando a 1 Coríntios 7, o desejo de Paulo, quando ele defende o celibato ou ficar solteiro, nesse capítulo, é que as pessoas que ficam solteiras fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa assim no corpo como no espírito. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilita consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. De novo, esta questão do casamento e defender a vida celibatária é para pensar em agradar ao Senhor, porque Ele deve estar sempre em primeiro lugar. Aqueles que têm o dom, aqueles que têm essa capacidade de ficar solteiros para viver para o Senhor, é isso que Paulo está a defender. Deus em primeiro lugar. É Deus que deve ser o objeto do nosso maior amor. Depois vem então o relacionamento com os líderes ou com subordinados. A ideia do trabalho, e voltando ao texto de Colossenses, uma palavra aos servos que devem obedecer aos senhores e que é expandido, também explicado em Efésios no capítulo 6. Colossenses 3, 22 tem esse paralelo com Efésios 6, a partir do versículo 5.
que fala desse relacionamento que deve haver entre os empregados com os seus patrões, os seus chefes, ou dos irmãos com as pessoas que têm a responsabilidade na igreja. É a questão de respeitar a liderança que Deus institui. Então é esse relacionamento que vem logo a seguir, depois de ter um bom relacionamento com Deus, a prioridade é Deus, e nós devemos ter sempre disponibilidade para Deus. Depois vem a disponibilidade e a atenção ao cônjuge. Depois vêm os filhos, avós, os parentes próximos, que são os pais e os avós, se estiverem vivos. Então depois vem o trabalho, vem o ministério. Então é nessa ordem, é nessa sequência. As nossas escolhas devem refletir essa ordem de prioridades. As nossas decisões de como usamos o nosso tempo, os nossos recursos, devem refletir que nós entendemos o que a Bíblia diz acerca da ordem de prioridades. Uma palavra aqui acerca do trabalho e da importância do trabalho. Rapidamente ler alguns versículos para mostrar como o trabalho é importante, como o ministério é importante e como o ministério dá trabalho. Como estar aqui num lugar como este implica trabalho. Há trabalho aqui que não está a ser visto, mas ele foi feito previamente. E para estar aqui também há trabalho. Porque aqui estamos a falar sobre Jesus, que é a verdade, e nós sabemos que a verdade é chata. É assim que a sociedade diz, é aborrecida. As nossas crianças estariam muito mais animadas num parque infantil, num shopping, a ver um filme da Disney. Agora, estarem aqui a ouvir uma pessoa que tem uma voz até, de certa forma, monótona, olhar para um ecrã que tem pouco movimento e pouca luz, podem dizer, isto é chato, mas esta é a verdade. Esta é a verdade, e isto dá trabalho. Ficar focado, tirar notas dá trabalho. Focar o pensamento, memorizar versículos dá trabalho. Sair daqui e levar pensamentos que estão connosco durante o dia, durante a semana, dá trabalho à nossa memória, à nossa mente. Dá trabalho, mas os bens que facilmente se ganham, aquilo que não dá muito trabalho, esses diminuem. Mas o que ajunta à força do trabalho, literalmente. Se tira notas, se fica concentrado, se lembra, esse tem edificação, esse tem aumento, esse tem proveito, esse tem lucro. Porque custou, exigiu atenção, exigiu esforço, e por isso nós valorizamos. 14:23 de Provérbios: em todo o trabalho há proveito, meras palavras, porém, levam à ruína, à penúria. É preciso fazer mais do que falar, é preciso viver, é preciso fazer. Embora muitas vezes palavras sejam o trabalho que precisa ser feito. Dizer a verdade, falar a verdade. Foi assim que Paulo serviu aos irmãos. Ele não quis ser pesado, ele trabalhou com as suas próprias mãos para socorrer os necessitados. Ele fez o que precisava ser feito com as suas próprias mãos para servir ao Senhor, socorrendo aqueles que precisavam e até para abençoar a obra do Senhor. E ele disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. É bom trabalhar, é bom eu poder ter um salário e com esse salário abençoar a obra do Senhor e abençoar pessoas necessitadas. Que bênção é poder usar o resultado do meu trabalho para louvar e bendizer o Senhor através das minhas ofertas. Outro texto importante, Efésios 4:28, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Há uns dias atrás tive que mandar este versículo, respondendo a uma pessoa que fazia pergunta sobre um anúncio que nós tínhamos posto no OLX. Alguém queria comprar, mas aquela mercadoria, creio que até foi relacionado com a mesa, e aqueles esquemas, não sei quantos já ouviram falar dos esquemas do OLX, eu identifiquei logo esse esquema de burla, de tentar enganar a pessoa que está a vender ou que quer comprar alguma coisa. Há muitos esquemas assim. E eu mandei-lhe logo este versículo: vai trabalhar, para de roubar. E muitos jovens precisam ouvir isto. Bom, ele nunca mais me disse nada, obviamente perdeu o interesse, não é, na mercadoria. E a palavra do Senhor diz: está a roubar, não, vai trabalhar.
Porque tu tens uma missão, tens que acudir a necessitados, tu tens que servir, porque os pobres sempre teremos connosco. E há crianças que precisam do teu cuidado. Vais ter filhos, tens que ter dinheiro para cuidar dos teus filhos. Eles serão necessitados de ti, do teu cuidado. Vai trabalhar e vai viver e vai ser útil. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. Recomendação do apóstolo àqueles irmãos naquela cidade. Havia ali uma tendência para ficar à espera de que Jesus voltasse. Então, se Jesus vai voltar, então eu não preciso trabalhar. Mas ele corrige isso e diz: é preciso trabalhar com as próprias mãos. É preciso mostrar dignidade para com os de fora, para que não venham a precisar de nada. Então é preciso trabalhar. Então é na segunda carta que ele trata esse assunto mais especificamente. Havia alguns que não queriam trabalhar por causa da doutrina, por causa da escatologia, da iminência da volta de Jesus. Então vem esta exortação que é trabalhando tranquilamente. E é quem trabalha então como? Há um problema grave na nossa sociedade portuguesa, cada vez mais comum, homens com 20 anos, com 30 anos, até com 40 anos, a viverem na casa dos pais, serem sustentados pelos pais e a não trabalhar. Isso é algo que a Bíblia condena. Quer comer, trabalha. Quer honrar a Deus, faça com as próprias mãos aquilo que é digno. Tem que acudir aos necessitados, tem que ser útil, tem que servir a causa do Senhor. É algo que tem que ser resistido e nós não podemos aceitar isso como normal. Pode ser para os portugueses, ou para os brasileiros, ou para os africanos, mas não para os crentes no Senhor Jesus. Nós pertencemos a uma outra pátria, nós temos uma outra cultura, é a cultura do reino de Deus. E isso não é aceitável. Deixar filhos com capacidade para trabalhar em casa, a serem sustentados pelos pais, até quando? Até que alguém se levante e que diga: isso aí está errado. Alguém tem que dizer: vai trabalhar, faz alguma coisa para honrar o Senhor com as tuas mãos. 1 Timóteo capítulo 6. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem dignos de toda a honra o próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Também os que têm Senhor fiel não o tratem com desrespeito, porque é irmão. Pelo contrário, trabalhem ainda mais, pois ele que partilha do seu bom serviço é crente e amado. Ensina e recomenda estas coisas. Ou seja, esta relação com os patrões e os patrões com os servos, de honrar, de respeitar também. Se são irmãos em Cristo, então ainda mais. Não facilitar, ainda trabalhar mais, porque é irmão em Cristo. E não é porque é irmão em Cristo que deve dar ofertas e que me deve deixar ficar em casa até mais tarde e que me deve dispensar do trabalho. Mas essa relação séria entre patrões e empregados, entre empregados e chefes. Tito capítulo 2, versículo 9, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. É assim que o Evangelho é embelezado, é assim que fica bonita a fé cristã. É quando há esse respeito, essa honra entre líderes e subordinados, entre responsáveis e colaboradores. É quando há essa relação de honestidade, de dedicação, de fidelidade a Deus e uns aos outros. E em relação ao trabalho, tudo que te vier à mão para fazer, diz o sábio em Eclesiastes, faz-o conforme as tuas forças. Dedica energia, põe força no trabalho que estás a fazer. Faz bem feito. Porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria algum. Esta é a hora de trabalhar. Este é o momento de estudar. Este é o momento de fazer algo com as nossas mãos, com os nossos pés, com os nossos olhos. É agora que podemos produzir. 1 Pedro 2, servos, versículo 18, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, pois
Não somente ao que for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. É fazer como para o Senhor. Não é só se o chefe for simpático, se for gentil, se o patrão for generoso. Não, mesmo o que é mau e é corrupto. Tem um trabalho, faz bem feito o teu trabalho, faz com fidelidade, porque estás a fazer para o Senhor. É como para o Senhor. Então isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Porque Ele é, como diz o texto no final, Ele é o pastor e bispo da vossa alma. Vós vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vós sois cristãos. Se nós somos cristãos, então nós seguimos a Cristo honrando nestes relacionamentos com patrões, com chefes, com pastores. Honramos o Senhor Jesus porque nos convertemos a Ele, honramos no relacionamento com os nossos filhos, com os nossos avós e pais, no relacionamento com os cônjuges, mas principalmente no relacionamento com o Senhor. Porque esta questão do trabalho, olhando de novo para Eclesiastes, tudo tem a ver com Deus. Tudo tem a ver com Deus. Eclesiastes 2, versículo 18 diz: Eu aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele, ainda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho, desgosto, até de noite não descansa o seu coração. E os pastores que eu digo, pastores que estão a se esgotar, porque têm trabalhado, têm preparado sermões, aulas, têm escrito mensagens para encorajar irmãos, têm dedicado horas de aconselhamento pastoral, e quanto desse trabalho é desprezado, é minimizado. Quantos pastores estão a sofrer burnout, esgotamento, porque veem o seu trabalho a ser desprezado, ignorado, e não há resultados. Pelo menos os trolhas, os pedreiros, eles com os tijolos veem uma parede a subir. Os pintores veem que a parede ficou pintada. Agora os pastores, eles bem se esforçam. Mas até verem Cristo formado na vida dos seus irmãos, a quem ministram, é difícil. É um trabalho duro, um trabalho penoso. E o seu coração não descansa durante a noite. Muitos são assim, que reclamam, que estão a desistir do pastorado por causa disso. Precisamos orar pelos pastores, especialmente em Portugal, na Europa, em vários lugares onde há tanto entretenimento e as pessoas estão tão cheias de ídolos para adorar que não estão a ouvir o Senhor. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Se é capaz de trabalhar e comprar comida e gozar o prazer dessa comida, isso veio de Deus. Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, Deus dá conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador Ele dá trabalho para que ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então tem tudo a ver com Deus, tem tudo a ver em agradar a Deus, tem tudo a ver em reconhecer que é de Deus que vêm as bênçãos. É isso que diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem, cujo prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, sempre a pensar no Senhor, no que o Senhor disse, no que o Senhor quer de mim. E é assim que termina Eclesiastes. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, honra a Deus, louva a Deus, guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E é isso que nós vimos no Salmo 16. O Senhor eu tenho sempre à minha direita, à minha presença, tenho comigo, eu lembro dele o tempo todo, sempre eu lembro do Senhor. É isso que o piedoso, aquele que ama a Deus, é isso que significa piedade. E recordando, para terminar, algumas ideias daquele livro, Pecados Intocáveis. Nós já o lemos há um tempo atrás, algumas partes. Lembrar de algumas frases desse livro que descrevem o que é impiedade.
Embora concorde que o orgulho tenha um papel importante no desenvolvimento e na manifestação dos pecados subtis, creio que há outro pecado, ainda mais básico, mais amplo e mais provável de ser a causa de outros pecados. Eu refiro-me ao pecado da impiedade, do qual todos nós, de certa forma, somos culpados. Alguém pode ser escrupuloso e respeitável e mesmo assim ser ímpio. Impiedade descreve a atitude contra Deus, enquanto injustiça se refere ao pecado cometido em pensamento, palavra ou ação. Um ateu, confesso, ou mesmo alguém com uma mentalidade secular é evidentemente ímpio. Todavia, há muitas pessoas que são decentes e que também são ímpias, embora afirmem acreditar em Deus. Então, impiedade pode ser definida como viver sem pensar ou pensar pouco em Deus, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou na dependência de Deus. Não é difícil notar que a pessoa pode ter uma vida decente e ser ímpia, uma vez que Deus é irrelevante no seu dia a dia. Encontramos pessoas assim por todos os lados no decorrer dos nossos afazeres diários. São pessoas simpáticas, educadas e até caridosas, mas Deus está longe dos seus pensamentos. Talvez até passem 1 hora por semana na igreja, mas vivem os outros dias como se Deus não existisse. Não são perversas, mas são ímpias. Não pensam em Deus. Deus não está em primeiro lugar nas suas vidas. A tristeza é que muitos de nós que somos cristãos, diz o irmão Jerry Bridges, muitos de nós vivemos o dia a dia sem pensar muito em Deus. Ou nem sequer pensamos. É até possível que leiamos a Bíblia e oremos por alguns minutos pela manhã, mas logo em seguida nós já nos detemos com os nossos afazeres e vivemos basicamente como se Deus não existisse. Dificilmente nós levamos em conta a nossa dependência de Deus ou a nossa responsabilidade para com Ele. As horas correm sem que nós pensemos sequer um segundo em Deus. Nesse sentido, nós somos bem iguais ao nosso vizinho que é gentil e decente, mas não é salvo, não é crente. Ele nunca pensa em Deus e nós só pensamos nele de vez em quando. Mas é impossível ler o Novo Testamento com atenção sem notar o quanto a nossa vida está fora do padrão bíblico de piedade. Nós dificilmente levamos em conta a nossa dependência de Deus. Como diz Tiago, no capítulo 4, é isso que nós devemos também recordar. Atendei vós que dizeis hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então o que é que Tiago está a dizer? Ele não está a condenar as pessoas que fazem planos ou que procuram fazer um negócio lucrativo. Ele está a condenar o facto de que as pessoas não reconhecem que dependem de Deus para a realização dos seus planos. Nós também fazemos planos, sem reconhecer que dependemos totalmente de Deus para os tornar realidade. E esse é um modo de expressar impiedade. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lemos em 1 Coríntios 10, 31. E tudo inclui cada atividade do nosso dia. Nós não devemos só comer para a glória de Deus, nós temos que conduzir o carro para a glória de Deus, temos que fazer compras para a glória de Deus. E os nossos relacionamentos têm que ser para a glória de Deus. Tudo o que fizermos tem de ser feito para a glória de Deus. E essa é a marca, a característica de um cristão piedoso. Alguém que pensa em Deus, que põe Deus em primeiro lugar. O que significa fazer tudo para a glória de Deus? Significa que eu como, eu faço as minhas refeições, eu conduzo o carro, eu vou às compras e relaciono-me, eu tenho um relacionamento com as pessoas, tendo 2 objetivos em mente. Primeiro, fazer tudo de uma maneira que agrada a Deus. Eu quero que Deus fique contente comigo, com a minha forma de realizar até as coisas mais simples do dia a dia. Eu penso em Deus. Deus, será que isto te vai deixar contente? Te vai deixar feliz? Assim eu oro pelas circunstâncias que me aguardam, pedindo que o Espírito Santo dirija os meus pensamentos, palavras e ações de modo que agradem a Deus. O segundo objetivo é que todas as minhas atividades honrem a Deus perante os outros, as pessoas que me estão a observar.
Jesus disse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 16. Então pense desta forma: se todas as pessoas com quem interage no decorrer do seu dia, se essas pessoas sabem que o irmão ou a irmã confia em Jesus como Salvador e Senhor, as suas palavras e ações estão a glorificar a Deus perante elas. Um indicador ainda mais exato da nossa inclinação à impiedade é o nosso desejo minguado de ter um relacionamento íntimo com Deus. É não ter um desejo forte, ardente de ler a Bíblia e de orar. O Salmo 42 diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Este não é um texto isolado. O Salmo 63, o Salmo 27 descreve essa linguagem de ter uma ansiedade por buscar o Senhor, ficar ansioso por buscar a Deus, ter a presença de Deus, desejar a Deus. É algo que precisamos ensinar a nossa alma a fazer. Isso não se aprende naturalmente, isso não se herda naturalmente. Era isso que os homens santos do passado desejavam. Mas hoje em dia poucos de nós se interessam por essas coisas. Mas há pessoas assim. Alguém pode ser moral e correto ou até bastante ocupado no serviço cristão e mesmo assim ter pouco ou nenhum interesse em desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Essa também é uma marca de impiedade. Deus é o foco da vida do cristão piedoso. Cada situação, cada atividade, seja no reino espiritual, seja no terreno, é vista através das lentes focadas em Deus. No entanto, esse foco só é alcançado por meio do relacionamento cada vez mais íntimo com Deus. Mais leitura da Bíblia, mais oração, mais comunhão com crentes, mais hinos, mais versículos memorizados. Então não há ninguém puro, nenhum de nós. Eu não me estou a apresentar aqui como um homem piedoso, totalmente puro e dedicado a Deus. Eu sei que há pessoas muito mais dedicadas a Deus do que eu, e por isso eu quero imitar essas pessoas, eu quero olhar para essas pessoas. Eu preciso reconhecer que, de certa forma, há impiedade em mim, como eu espero que os irmãos reconheçam isso. De certa forma, eu também sou ímpio. Até que ponto eu sou ímpio? Em que aspectos da vida Deus fica fora dos meus pensamentos? Quantas das minhas atividades são realizadas sem que eu reconheça a presença de Deus? Que Deus está a ver-me, Ele está comigo, Ele conhece os meus pensamentos. Estamos a realizar ou a falar daquilo que realizamos na vida como se Deus fosse relevante ou irrelevante. Essa é a questão da piedade ou da impiedade. Se Deus importa ou se não importa. Se Ele é prioritário ou se eu nem me lembro dele. Percebemos que existe pouca diferença, infelizmente, entre padrões de valores e comportamentos dos cristãos e dos não cristãos. Não se trata de afastarmos Deus dos nossos pensamentos de modo consciente e deliberado. Simplesmente nós ignoramos Deus. Ele povoa muito pouco a nossa mente. E os pecados da língua, como fofoca, mexerico, sarcasmo e outras palavras grosseiras ditas a outros ou sobre outros, não surgem quando lembramos de que Deus ouve tudo o que dizemos. Se nós sabemos que Deus está a ouvir, nós não vamos usar palavras torpes, palavras ofensivas aos outros. O motivo de pecarmos com a língua deve-se ao facto de vivermos até certo ponto na impiedade. Não nos ocorre que vivemos cada momento do dia na presença de Deus, que tudo vê e tudo ouve. E eu creio que, em última instância, todos os outros pecados aceitáveis têm a sua raiz no pecado da impiedade, de não lembrar de Deus, portanto, não honrar o Senhor. Então, como é que podemos lidar com esse pecado? Exercita-te na piedade, diz Paulo a Timóteo. É um exercício diário. É uma referência ao desporto, à cultura desportiva daquela época. Consistência, compromisso, disciplina no treino. Paulo queria que Timóteo, assim como todos os cristãos de todas as épocas, fosse tão comprometido em crescer na santidade e tão intencional na sua busca, como agiam os atletas
que competiam por um prémio terreno. No entanto, eu acho que, diz o irmão Jerry Bridges, eu acho que a maioria dos cristãos dificilmente ou nunca pensa em se desenvolver na santidade. O nosso objetivo na busca da santidade deve ser o crescimento cada vez mais consistente e consciente de que vivemos todos os minutos na presença de Deus, que somos responsáveis perante Ele e dependentes dEle. E esse objetivo deve incluir o desejo cada vez mais intenso de agradar a Deus e de o glorificar nas atividades mais simples da vida. Então responda honestamente, quanto tempo gasta a pensar em Deus na sua vida diária? O que faria diferente no dia a dia se buscasse realizar tudo para a glória de Deus? Como o termo impiedade é muito abrangente, identifique então as áreas em que é mais propenso a viver sem se preocupar com Deus. Pense no trabalho, nos passatempos, no lazer, nos programas de televisão e até no seu meio de transporte. E memorizar versículos, meditar neles em oração é sempre muito proveitoso nesse exercício da piedade. Então decida levantar-se mais cedo para fazer esse exercício. Para ler a Bíblia com mais atenção. Para ouvir uma pregação de 1 hora antes do trabalho. Ouça uma pregação. 1 hora menos de sono, 1 hora menos de brincadeira, de lazer, 1 hora menos de comida, mas ouça uma pregação amanhã. Procure boas pregações. Leia um bom livro. Mesmo que não pense muito em Deus, Ele está sempre atento a si e vê tudo o que faz. Ouve cada palavra que diz e sabe tudo o que pensa. Isso está claro no Salmo 139. Ele sonda os nossos motivos, os nossos corações. Então, sejamos nós tão conscientes dele como ele é de nós. É por isso que o Salmo, voltando ao Salmo 16, o Senhor, eu tenho sempre a minha presença. Ele está comigo e Ele tem valor para mim. E a melhor forma de cuidarmos dos nossos relacionamentos, seja com a família, seja no trabalho, é priorizando o Senhor. É dizendo, eu não tenho outro bem senão a Ti somente. Tu és o meu Deus. Mesmo que o meu marido ou a minha esposa não me valorizem, mesmo que os meus filhos não me respeitem, eu tenho uma porção, eu tenho uma herança, eu tenho um Deus na terra, que está no céu. Um Deus eterno. Esse é o verdadeiro Deus. Para terminar, um irmão que tem escrito muito e de forma fiel acerca da verdade. Continua a pregar a verdade. Apesar de estar a ser muito atacado nos Estados Unidos, já com uma idade avançada, John MacArthur, sobre este assunto, ele diz assim: a família é muito importante no plano de Deus. Ele quer fazer das nossas famílias tudo o que elas podem ser. E o sucesso familiar deve ser uma prioridade para todo cristão. Nós não podemos permitir que o mundo nos imponha o seu molde de divórcio, divisão, delinquência e tudo o que contribui para a destruição da família. Se os cristãos não conseguem formar uma família unida, filhos que crescem na disciplina e na admoestação do Senhor, pais que se amam e lares centrados em Cristo, nós nunca poderemos alcançar o mundo com o Evangelho. Por outro lado, se cultivarmos essas coisas e as buscarmos com todo o nosso coração e toda a diligência, o mundo se surpreenderá e prestará atenção em nós e em Cristo. E é Cristo que nós queremos anunciar. É Cristo que nós queremos que seja visto nesta reunião, nesta igreja, nas nossas vidas, nos nossos lares. É Ele que nós queremos exaltar. E nós vamos cantar isso agora. Devemos dar aos nossos filhos a impressão de que a coisa melhor no mundo é o cristianismo. Que não há nada na vida comparável a ser cristão. Foi Martin Lloyd-Jones que disse isto. Um pregador fiel também na palavra do Senhor. Vamos cantar a história de Jesus. Convido os irmãos que puderem ficar de pé para nós cantarmos. Desde o seu esplendor de glória, Jesus, ao mundo
Quis Deus quebrantá-lo com oferta de expiação. Cumpriu a sua justiça e em vitória ressurgiu. Plenamente exaltado, nome sem igual, digno de louvor. Só tu reinas em glória, Cristo és o Rei, sobre todo ser, de todo nome acima teu, nome altíssimo.